Você quer viver em santidade, mas sente que sempre cai nos mesmos erros? Então assiste esse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar 4 erros que talvez estejam destruindo a sua vida espiritual. Nós queremos viver em santidade, mas parece que sempre algo nos puxa para trás. A verdade é que existem erros comuns, muitas vezes até escondidos, que acabam nos afastando da presença de Deus e nos impedem de experimentar a plenitude de uma vida santa. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 4 erros que estão travando o seu relacionamento com Deus e como você pode vencê-los. Então fica comigo até o fim, porque provavelmente você está cometendo algum desses erros sem perceber. Bom, se você gostar desse vídeo e ele te ajudar, se inscreve, deixa o seu like, porque assim você me ajuda de volta. E lembrando que o último erro é o que mais te impede de viver em santidade, e provavelmente o mais cometido. Primeiro erro: achar que santidade é apenas aparência. Muita gente hoje em dia confunde santidade com aparência. É como se ser santo fosse apenas ir à igreja todo domingo, levantar a mão durante o louvor ou postar um versículo no status do WhatsApp. Mas será que isso é realmente viver em santidade? A Bíblia é clara quando diz em 1 Samuel 16:7: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ou seja, não adianta parecer santo por fora, se por dentro o seu coração está cheio de pecado, orgulho ou ressentimento. Pensa comigo, você já conheceu alguém que parecia super espiritual, mas quando convivia mais perto com essa pessoa, percebia atitudes totalmente incoerentes? Isso mostra que a santidade não é uma máscara, é uma transformação que acontece dentro de você. Quer um exemplo? É como uma fruta bonita por fora, mas podre por dentro. Quantas vezes você já pegou uma maçã brilhante, perfeita, mas quando mordeu, ela estava estragada? Assim é a vida de quem finge viver em santidade. Por fora impressiona, mas por dentro tá só vazio. Jesus também falou sobre isso, em Mateus 23:27, quando chamou os fariseus de sepulcros caídos, que por fora eram bonitos, mas por dentro estavam cheios de podridão. Essa é uma das maiores armadilhas, viver de aparência, agradando aos homens, mas não a Deus. Santidade de verdade começa no secreto. É quando você fecha a porta do quarto, dobra o joelho e busca a Deus, sem precisar que ninguém veja. É quando você decide perdoar, mesmo que ninguém saiba. É quando você escolhe não ceder à tentação, não porque alguém está olhando, mas porque você sabe que Deus vê tudo. Então, o primeiro erro que impede muitos de viver em santidade é achar que basta parecer santo, quando na verdade, Deus quer que sejamos santos em essência, no íntimo do coração. E quando a gente entende isso, a gente para de gastar energia tentando manter uma imagem e começa a gastar energia buscando uma transformação verdadeira. Segundo erro: negligenciar a leitura da palavra de Deus. Outro erro que impede muita gente de viver em santidade é deixar a Bíblia de lado. Parece simples, mas a verdade é que sem a palavra de Deus não existe santidade. O salmista já dizia, em Salmo 119:11: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Percebe? O segredo para vencer o pecado não é força de vontade, não é simplesmente tentar ser melhor, mas encher o coração com a palavra de Deus. Agora pensa num exemplo bem cotidiano. Imagine um celular. Ele até pode ser bonito, ter uma ótima câmera, mas se você não carrega a sua bateria, cedo ou tarde ele apaga. Assim é a vida do cristão sem a Bíblia. Pode até se esforçar, mas sem alimento espiritual, a fé vai enfraquecendo até morrer. Jesus mesmo mostrou isso quando foi tentado no deserto. Em Mateus 4:4, ele respondeu a Satanás dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se o próprio Filho de Deus venceu a tentação usando a palavra, como nós vamos resistir sem ela? E o que acontece quando a gente não lê a Bíblia? A gente fica vulnerável, sem direção. É como dirigir à noite em uma estrada escura, sem farol. Qualquer curva pode ser um acidente. O Salmo 119:105 já afirma: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Sem essa luz, a gente tropeça no pecado. Muitas vezes, não é que a pessoa não quer viver em santidade, é que ela não se alimenta daquilo que fortalece o espírito. Passa horas no celular, no TikTok, no Instagram, mas não reserva nem 10 minutos para ler um capítulo da Bíblia.
e depois não entende por que tá caindo sempre nos mesmos erros. Então, se você deseja mesmo viver em santidade, precisa se comprometer com a palavra. Não é só uma obrigação mecânica, mas como alguém que se alimenta todos os dias. Do mesmo jeito que você não passa um dia sem comer, você também não deveria passar um dia sem buscar a presença de Deus nas Escrituras. Terceiro erro: viver cercado de más companhias. Um erro muito comum que atrapalha a santidade é não cuidar das amizades e das influências. Muita gente quer ser santo, mas continua se cercando de pessoas, conteúdos e ambientes que só puxam para longe de Deus. A Bíblia é direta em 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, não adianta querer se enganar achando que consegue andar no meio daquilo que contamina e não ser afetado. Mais cedo ou mais tarde, o coração vai sendo moldado pelo que está ao seu redor. Pensa comigo, se você colocar uma fruta saudável dentro de um saco cheio de fruta podre, o que vai acontecer? Ela também vai apodrecer. É isso que acontece quando o cristão que deseja viver em santidade insiste em manter relacionamentos que não edificam. Um exemplo: você decide buscar mais a Deus, mas os amigos estão sempre te chamando para coisas que só afastam da presença dele. No começo, você diz não, mas depois de tanto ouvir, começa a achar normal. Isso é exatamente o que a Bíblia alerta, em Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Santidade exige escolhas, e escolher não é fácil, porque às vezes significa se afastar de amizades antigas, de grupos que você gosta, ou até mesmo de conteúdos que consome nas redes. Mas se você escuta, assiste ou convive constantemente com o que te afasta de Deus, isso se torna um peso que precisa ser deixado para trás. Mas isso não significa viver isolado do mundo, mas significa ser intencional. Jesus convivia com pecadores, mas ele não se misturava com o pecado. Pelo contrário, ele transformava o ambiente onde ele estava. Então, se a gente deseja viver em santidade, a gente precisa ser luz e não deixar que a escuridão nos apague. Portanto, o terceiro erro é ignorar o poder das influências. Quem anda com Deus precisa escolher andar também com pessoas que fortalecem a fé, que te encorajam a orar, a buscar, a crescer espiritualmente. Caso contrário, você sempre vai sentir que dá 2 passos para frente e 3 para trás. E o quarto erro é achar que pode vencer o pecado sem oração. O erro mais cometido e talvez o mais destrutivo na caminhada cristã é negligenciar a oração. Muitos leem a Bíblia, até frequentam a igreja, mas não têm vida de oração. E sem oração não existe santidade. Jesus deixou isso claro para os discípulos em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Percebe? Jesus não disse talvez. A carne é fraca. Ou seja, sem oração, é só questão de tempo até cairmos. Um exemplo do dia a dia? Imagina tentar conversar com alguém que você ama, mas nunca fala com ela. Como esse relacionamento vai sobreviver? Não vai. O mesmo acontece com Deus. Muitos querem viver em santidade, mas nunca dobram os joelhos, nunca derramam o coração em oração. E olha o que Jesus, sendo filho de Deus, tinha vida de oração constante. Em Marcos 1:35, vemos que, de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. Se até Jesus precisava buscar forças em oração, como nós vamos conseguir vencer sem isso? E é através da oração que a gente recebe força para resistir às tentações, clareza para tomar decisões e consolo para suportar as lutas. Sem oração, a vida cristã vira só uma religião vazia, uma rotina cansativa. Mas com oração, há poder e transformação. Muitos caem nesse erro, porque acham que a oração precisa ser algo longo, bonito, cheio de palavras difíceis. Mas Deus não busca discurso, Ele busca sinceridade. Às vezes uma oração curta, mas feita com coração, vale muito mais do que longos minutos de frases decoradas. Por isso, se você quer viver em santidade, não pode abrir mão da oração. Sem ela, você vai se tornar uma presa fácil para o inimigo. Com ela, você permanece firme,
mesmo em meio às maiores tempestades. O quarto erro, e talvez o mais cometido, é exatamente esse: achar que dá para vencer na força do braço, quando só a oração te mantém de pé diante de Deus. Portanto, esses 4 erros, viver de aparência, negligenciar a palavra, se cercar de mais influências e abandonar a oração, são como correntes que nos impedem de viver em santidade. Talvez você tenha percebido que está caindo em um, ou até em todos eles, mas a boa notícia é que Deus sempre nos dá a chance de recomeçar. A Bíblia diz em 1 Pedro 1,16: Sede santos, porque eu sou santo. Isso não é um convite impossível, mas um chamado para uma vida de transformação. Santidade não é perfeição humana, é dependência total de Deus. O mundo pode até zombar, pode até te chamar de radical, mas viver em santidade é a única forma de ter paz verdadeira e de estar no centro da vontade de Deus. Então, eu quero te incentivar. Peça hoje ao Espírito Santo que te mostre onde você precisa mudar e dê passos práticos para deixar esses erros para trás. Porque no fim das contas, a santidade não é sobre o que você perde, mas sobre o que você ganha: intimidade com Deus, vitória sobre o pecado e uma vida cheia da presença dele. E não existe nada mais precioso do que isso. Então, se esse vídeo te ajudou e você deseja me ajudar de volta, se inscreve e deixa o seu like. Se você pratica algum desses erros ou algum outro erro que eu não falei, deixa nos comentários para ajudar outras pessoas. E se você estiver disposto, assista esse vídeo sobre rejeitar o mundo, porque com certeza vai te ajudar na sua jornada espiritual. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado e entendido, e até a próxima.